A criança sem disciplina é vergonha para seus pais. O rei Salomão já dizia isso há 2.500 anos. A criança birrenta, a criança indisciplinada, a criança viciada em telas, a criança que não tem ordem na vida, a criança mal educada, ela na verdade está clamando socorro, ela está pedindo ajuda. Ela está emocionalmente pedindo que um adulto a estabilize numa rotina. Um adulto precisa aparecer e ajudar essa criança e salvar essa criança de si mesma. Alguém precisa discipular a criança e ter pulso firme para isso. Estabilize as crianças numa rotina. Vocês precisam aprender isso aqui. Porque o que eu vejo de casal hoje, casal que não consegue, não tem habilidade, não tem firmeza, não tem rigor, para estabilizar uma criança numa rotina, não está no gibi, né? A criança manda na casa, né? A criança deu um gritinho, o pai está pedindo por favor, pelo amor de Deus. Outro dia eu vi na escola dos meus filhos, um pai dizendo, fulano, por favor, pare com isso. E o menino fazendo birra lá e o pai pedindo por favor, pelo amor de Deus. Imagine que cena patética. Vamos lá. Quem já teve a experiência na rua de ver uma birra assim, daquelas vergonhosas, que o pai não sabe o que fazer, e aí você pensa assim, caramba, é a criança quem manda em casa. A gente tem um reizinho aqui que comanda tudo. É sinistro, é vergonhoso demais, né? A Bíblia fala isso, né? Que a criança sem disciplina é vergonha para seus pais. O rei Salomão já dizia isso há 2.500 anos. Por que isso, né? Porque a criança birrenta, a criança indisciplinada, a criança viciada em telas, a criança que não tem ordem na vida, a criança mal educada, ela na verdade está clamando socorro, ela está pedindo ajuda. Ela está emocionalmente pedindo que um adulto a estabilize numa rotina, né? Um adulto precisa aparecer e ajudar essa criança e salvar essa criança de si mesma, né? Alguém precisa discipular a criança e ter pulso firme para isso, né? E isso é muito interessante porque eu não sei se vocês sabem disso, mas eu percebo, sempre percebi isso, que as crianças são seres muito mais litúrgicos do que nós, né? É natural para a criança essa coisa da liturgia. Você quer ver um exemplo? Eu não sei se você conta história à noite antes de dormir para os seus filhos, mas se você passar 3 noites seguidas contando história para o seu filho antes dela dormir, na 4ª noite, se você fingir que vai sair do quarto sem contar, o que ela vai fazer? Ela vai pedir, papai, mamãe, e a historinha? Quer dizer, ela só viveu aquilo 3 noites seguidas. E é muito mais fácil perceber numa criança do que no adulto que ela já incorporou um hábito. A gente precisa de 2 semanas, 21 dias, os especialistas dizem. Mas para você construir hábitos em crianças é muito mais fácil, porque são seres litúrgicos. Eles estão acostumados com repetição. Vamos lá, quem aqui na infância assistia Teletubbies, Dinky Wink, Lala, né? Esqueci o nome dos outros. Aí tinha aquele solzinho que nascia, se punha, depois nascia de novo e se punha. Era ridículo, né? De novo. Não tinha um negócio assim? De novo. O que é que o Teletubbies sacou? Por que ele foi um sucesso naquela época? Por que a gente gostava de assistir Chaves? Porque o Kiko sempre dava a mesma risada, né? Quais eram os jargões do Chaves, né? Dona Florinda, professor Girafales. A gente já sabia o que ia acontecer e a gente gostava de assistir, né? O Chaves falando as mesmas coisas, o Nhonho, não é isso? O Kiko, aquela mesma coisa de sempre. A gente já sabia o que ia acontecer no Chaves. Mas por que a gente gostava na infância? Porque quanto mais imaturo a gente é, mais infantil é a nossa mente, mais a gente gosta de repetições, a gente gosta de saber o que vai acontecer. Criança não tem problema com spoiler. Criança ama spoiler. Se você contar a mesma história durante 5 noites, ela vai dizer, eu quero a mesma história, eu quero o mesmo livro de Nárnia, eu quero assistir o mesmo filme, sei lá, do Tarzan, do Mickey, do Corcunda de Notre Dame. Não importa para a criança se ela já viu aquela cena 1000 vezes, ela vai querer de novo. Por que isso? Porque para a criança é fácil entender repetição, e isso é uma ferramenta que Deus colocou nas crianças, porque no momento em que você ensina para ela, olha, de manhã você sempre vai, a primeira coisa que você vai fazer é ler um livrinho, ler a Bíblia, né? Filho, olha só, antes de brincar, a gente vai fazer a oração todo dia.
Todo dia, meio-dia, é hora do almoço. Senta aqui, você vai ficar sentado e comer. Pode ser que no começo ela tenha alguma dificuldade, mas facilmente ela vai entender aquela repetição e isso vai estabilizar a criança numa rotina, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você entende isso, você ganha uma ferramenta incrível para ajudar o seu casamento, inclusive. Né? Porque para que o seu casamento tenha vida amorosa, tenha sexo, vocês tenham um tempo para ficar juntos à noite, você pode aproveitar que a criança precisa dormir mais, fazer igual a gente lá em casa. Quando dá 19 horas, 19h30, a gente já está colocando a criançada para dormir. São 3 lá em casa, imagine, gente. Então a gente tem que colocar 3 crianças para dormir, para que a gente tenha o nosso tempinho, né? E é essencial que vocês façam isso. Gente, eu tenho visto crianças que dormem 10 horas da noite. Criança de 5 anos não tem cabimento, até para o desenvolvimento hormonal, para a liberação de certos hormônios, para que o cérebro faça certas sinapses neurais, o desenvolvimento cognitivo da criança. O horário da criança dormir é quando anoitece, né? 20 horas já está meio tarde, dependendo da idade. Então, por favor, né, não vacilem com isso. Né, o corpo da criança pede isso automaticamente, a não ser que ela tenha sido desajustada por causa da omissão de um adulto. Né? Não quero aqui me meter na sua seara e nas suas decisões com seus filhos, mas eu recomendo, né, até para que o seu casamento sobreviva, que você, quando der, dependendo se for uma criança muito mais nova, 3, 2 anos, caramba, 18 horas, 19 horas, já vai levando ela para a cama para que você tenha tempo com seu marido. Né? E é óbvio que você pode se utilizar disso para construir certos ritos, certas rotinas, né? Rotinas lúdicas, uma história, né? Ensiná-la a usar a imaginação, e aí você utiliza aquele universo fantástico para falar de personagens virtuosos, para falar de vilões, para ensinar o que é imoral, o que é errado, né? Isso tudo é um conjunto de ferramentas que são extremamente úteis, sabe? Porque o que dá para você fazer na hora de dormir, o que diz respeito à formação espiritual, ensinar a criança a olhar para o Criador e conversar com o Criador, né? Formação moral através de histórias, de conversas, né? Falar sobre o dia dela, ensiná-la a ser uma pessoa comunicativa. Jéssica, minha esposa, faz isso de uma forma sensacional, né? Às vezes eu fico ouvindo, meus filhos batem altos papos com a mãe, contam como foi o dia, e fulano, eu briguei com fulano de tal, eu me desentendi com fulano, eu brinquei, foi demais o meu dia, eu joguei bola, fiz 3 gols. Quer dizer, é uma hora que dá pra gente usar pra tudo, né? Então, fiquem ligados nisso, porque toda criança clama para que adultos a estabilizem numa rotina. Toda criança viciada em telas, viciada em açúcares, toda criança com a desordem na alimentícia, uma desordem comportamental, indisciplinada, todas são vítimas de um crime. E o crime é a omissão e a negligência dos pais.